Nelson Teich, presidente do Rio Health Forum. Denizar Viana, presidente do Conselho do Rio Health Forum. Josier Vilar, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e presidente do Conselho da FIS. Jorge Raimundo, presidente sócio da BRZ Advogados. Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindus Pharma. Sérgio Malta, CEO do Sebrae do Rio de Janeiro. Daniel Soran, secretário municipal do Rio de Janeiro de Saúde. Hisham Mohamed, presidente do CONASENS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Seja bem-vindo. Secretária Cláudia Mello, secretária de Saúde do Governo do Rio, representando aqui o governador Cláudio Castro e também o CONASUS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Leandro Safatli, diretor-presidente da Anvisa. Mário Moreira, presidente da Fiocruz. Ana Estela Haddad, secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde. E Adriano Massuda, ministro de Estado de Saúde substituto. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Agora, para dar as boas-vindas, eu peço para se dirigir ao púlpito e fazer uso da palavra. Presidente do Rio Health Forum, nosso anfitrião, por favor, Dr. Nelson Teich. Alô? Bom, primeiro eu quero agradecer, eu não vou falar nominalmente, mas o grupo que está aqui já mostra a força do evento e a minha gratidão total para vocês. Também a todos que estão aqui assistindo a gente, amigos e irmãos também, muitos. Então eu vou falar rapidamente, o objetivo aqui é a gente trazer pessoas que vivem e pensam a saúde, que estão em posição de liderança. E estava até conversando com a Ana, nossa secretária. Quando eu vi o evento que aconteceu aqui no Rio, essa coisa da invasão das comunidades, essa coisa que foi super difícil, aí a gente fica pensando o que isso pode refletir em relação à saúde, né? Porque aí tem uma similaridade que teve, que o Brasil ele tem mais ou menos 2,5% da população mundial e 10% das mortes violentas estão no Brasil. Se você olhar a Covid, é mais ou menos a mesma coisa. 2,5% da população, mais ou menos 10% das mortes. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente às vezes não percebe, mas as mesmas coisas que desestruturam um segmento da saúde desestruturam um país inteiro. Então, essa preocupação da gente trazer aqui para uma discussão mais aprofundada, para a gente tentar discutir, trazer um pouco a essência dos problemas, de quem estava conversando também. E você vive num mundo onde, às vezes, os países são mais fracos que grandes instituições financeiras, e eles são mais fracos que grandes grupos de mídia. Você começa a ter uma disfunção em relação à própria como conduzir um país com tantas forças. Eu lembro que na época da Covid, e aí o que acontece? A gente aqui tem que sentar e pensar como conduzir. Que eu me lembro na época da Covid, na época da vacina, até comentei isso. A gente ficava, os países ficavam, a Organização Mundial de Saúde ficava pedindo para os países ricos abrirem mão de vacina para país pobre. Óbvio que isso não ia acontecer nunca. Então a pergunta certa é como é que eu faço a vacina chegar no pobre sabendo como o rico se comporta? Essa é a pergunta certa. Então a pergunta hoje é como é que a gente consegue levar saúde e bem-estar para esse país sabendo como o mundo se comporta? E essa é a grande dificuldade, porque tem coisas que estão fora do nosso poder de controle. E você tem que fazer dar certo apesar disso. Então, a ideia de um evento como esse é trazer justamente discussões que tenham esse tipo de profundidade, esse tipo de realidade, para que a gente possa sair daqui com uma visão mais clara dos problemas atuais
como eles devem evoluir, qual é a nossa capacidade de mudar para melhor isso. Então, a ideia hoje é que a gente discuta isso hoje e ao longo dos próximos dias. Então, agora eu vou ver como a Denizar fala, Josier, Denizar, eles vão falando, depois a gente vai passando para cada pessoa, para que eles possam colocar aí seus pontos que eles acham importantes, críticos, mesmo que sejam assim, pontos específicos, que podem ser o começo da discussão que a gente vai ter ao longo desses dias. Mais uma vez, super obrigado por vocês estarem aqui. Não agradeci nominalmente, porque somos muitas pessoas, mas e para mim te confesso que uma das coisas boas aqui é, além de estar entre amigos, isso é muito legal. Porque hoje em dia, uma das coisas que eu acho mais difícil é a gente conseguir ter uma conversa equilibrada sem eu achar que quem não está do meu lado é meu inimigo. Isso é um problema enorme. Então, essa discussão, você está entre amigos, entre pessoas que vão sentar e vão ouvir, e vão te ouvir para te ouvir, não ouvir para depois te criticar. Então, esse tipo de postura a gente precisa muito hoje, porque é impossível você tratar uma coisa tão complexa como a saúde, como o cuidado, sem cooperação, né? Então, esse nível de cooperação ele é fundamental para a gente poder ter a chance de reverter o futuro que, se a gente não interferir, ele não vai ser o ideal para a sociedade. Então, Denizar, vai, irmão, você segue aí. Depois o José fala e as outras pessoas falam. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu primeiro quero agradecer o convite do Nelson de participar da organização desse evento, agradecer imensamente as presenças aqui que qualificam esse evento, e são pessoas que representam a construção do SUS, são pessoas que militam na área pública, na área privada, e eu queria fazer aqui uma rápida prestação de contas entre o evento do ano passado e esse evento. Se eu tivesse que sintetizar o papel do Rio Health Forum, é de ser um integrador, é de ser a interface, o mediador entre esse ecossistema da saúde, onde você traz principalmente o setor público, o setor privado, e nós pontuamos no ano passado a nossa contribuição em relação a essa aproximação do público e privado. E é muito bom ver, e aqui o ministro Massuda do meu lado, o quanto o governo avançou nessa discussão de tentar mobilizar os gargalos do SUS, trazendo saúde suplementar, trazendo o privado para isso, para que a gente possa avançar realmente para dar atenção especializada para a população. E nós sempre defendemos isso de maneira assim, imparcial, de que essa aproximação acontecesse. Isso nós, de fato, estamos vendo, e parabéns, ministro Massuda, por essa gestão que está buscando esse recurso. Outros temas que nós avançamos ao longo desse ano, a discussão do compartilhamento de risco, eu participei, inclusive, da discussão da relatoria, o deputado federal Rafael Simões estará conosco amanhã aqui para discutir isso, e isso foi uma capacidade de integração. Luciane Bonan está aqui, que é a diretora também do DEGIT, no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde participou, a indústria participou, o setor suplementar participou, as organizações de pacientes participaram. É muito importante essa articulação, para que a gente possa levar, no caso do compartilhamento de risco, uma ferramenta extremamente útil para dar acesso com qualidade e sustentabilidade para o sistema de saúde. Então, eu entendo que nós precisamos de fóruns como esse, que são imparciais, nós não estamos defendendo uma bandeira nem outra, tentando entender as mazelas, os problemas da saúde e trazer e reunir os representantes para que a gente possa avançar nesses temas. Então, nós nos inspiramos muito no Fórum Econômico Mundial de Davos, que é um fórum que tenta trazer essa diversidade também. Foi um pouco dessa inspiração que nos mobilizou. Quero agradecer imensamente também ao presidente Josier e o CEO Rodrigo Vilar, que é um incansável para construir esse evento. Então, nós temos aqui uma oportunidade de avançar em temas que estão em construção, em trazer questões que são críticas para o nosso sistema de saúde, e principalmente essa ideia de como juntar os diferentes olhares da saúde. Nós temos aqui prestadores, nós temos gestores, como construir esse sistema que possa realmente ser
justo para o paciente, dando acesso com qualidade e sustentabilidade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Antes de passarmos a palavra ao presidente José Vilar, presidente do Conselho da FIS, gostaríamos de anunciar a presença do doutor professor Giovanni Cherry, presidente do Conselho Inova HC, que compõe a mesa e daqui a pouco também vai fazer uso da palavra. Por favor, presidente José Vilar. Muito bom dia a todas e a todos. Eu não vou ser tão econômico como o Nelson, não, porque eu preciso agradecer a cada um de vocês que estão aqui, porque nós estamos vivendo um dia muito especial aqui para o Rio de Janeiro. Eu sou médico, sou fundador da iniciativa FIS, agora no Conselho, e presido a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E na condição de fundador da iniciativa FIS e de presidente da Associação Comercial, eu queria agradecer muito de coração a todos vocês que estão aqui, que vieram de tão longe das suas cidades, para estarem compondo esse dia muito especial para o Rio de Janeiro, depois de uma semana muito difícil, mas que agora nós voltamos à normalidade, e o Rio de Janeiro tem essa característica. Estamos com o Príncipe William jogando vôlei na praia, jogando futebol, indo para a ilha de Paquetá, 300 prefeitos das principais cidades do mundo reunidas aqui esta semana. Por isso, o nosso querido prefeito Eduardo Paes não está aqui conosco, mas eu queria agradecer a cada um de vocês, nas pessoas especiais de Nelson Tais, essa querida figura, Nelson Tais, que nos ajudou tanto nessa estruturação do Rio Health Forum, do Denizar Viana, que tem feito um trabalho muito rico e tem nos ajudado bastante a que o Rio de Janeiro se transforme nesse hub de inovação em saúde, que é isto que nós estamos trabalhando. Mas o nome Rio Health Forum, ele não é um fórum de saúde do Rio de Janeiro. Ele é um fórum de saúde que acontece no Rio de Janeiro. É como se fosse o fórum de Davos, que a gente tem falado. O fórum econômico não é de Davos, é em Davos. E nós queremos que o Rio apenas seja a cidade anfitriã. E quem sabe nós sejamos, em um momento qualquer, uma cidade referência de inovação e transformação digital na saúde. Mas eu queria agradecer muito a presença de Jorge Raimundo, sócio da BRZ Advogados, de Nelson Mussolini, do Sérgio Malta, do SEBRAE. O SEBRAE tem sido um parceiro de primeira hora da iniciativa FIS, junto com o prefeito, com o governador Cláudio Castro, especialmente com a secretária Cláudia e o secretário Nicola Michioni, que tem nos apoiado intensamente para que consigamos realizar esse evento do tamanho e do formato, além dos nossos patrocinadores, evidentemente. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Giovanni Serri, muito obrigado, esse melhor secretário, que se tiver algum outro secretário não fique incomodado comigo, mas ele é meu amigo. O melhor secretário de saúde que o Rio de Janeiro já teve e talvez um dos melhores do Brasil, provavelmente. Está entendendo? Um espetáculo de secretário municipal de saúde, junto com a Cláudia, faz uma dobradinha estrondosa aqui no Rio de Janeiro. A Cláudia Mello, a nossa secretária estadual de saúde, sempre presente, sempre solidária com tudo que a gente faz. Queria saudar muito fortemente o nosso presidente da Anvisa, Leandro Safatli, essa figura extraordinária. O Mário Moreira, um amigo de primeira hora, de décadas, que preside a Fiocruz, esse orgulho do Brasil, que tem sede no Rio de Janeiro, mais uma vez para a gente ficar com a nossa autoestima fortalecida. E, ao final, mas não menos importante, eu não estou cumprimentando, porque ela não está nesse momento aqui, mas ela está no ambiente físico, daqui a pouco chega à mesa, a nossa Ana Estela Haddad, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, que está aqui presente, a Ana Estela. Uma salva de palmas para a Ana Estela Haddad, está fazendo um trabalho formidável lá no nosso Ministério, muito obrigado. E, por fim, ao Adriano Massuda, que é o secretário executivo do Ministério, que tem feito um trabalho também extraordinário lá no Ministério, junto com o ministro Padilha. Eu queria, então, agradecer a todos vocês que estão aqui, nas pessoas que aqui citei. E, rapidamente, então, dizer o seguinte: ontem eu fui assistir
uma palestra do Yuval Harari, lá na Barra da Tijuca. Fiz uma viagem até a Barra da Tijuca. E aí fui lá assistir o Yuval Harari, e ele disse o seguinte, que teve um trabalho publicado recentemente, em que a inteligência artificial está sendo considerada pela população mundial, dois fatores têm grande importância para a população mundial em relação à inteligência artificial. O primeiro é que o mundo inteiro, a população mundial está com medo de perder o emprego com a inteligência artificial. E a segunda maior expectativa positiva é que a inteligência artificial pode resolver os problemas de saúde da população mundial. Como nós não temos aqui nesse debate, nesse encontro, condições de resolver o emprego, eu queria dizer o seguinte, na saúde, a transformação digital é fundamental para se reduzir o desperdício, para se reduzir as redundâncias, para que a gente melhore os processos, que possamos fazer inovações incrementais ou até mesmo disruptivas, se for o caso, mudando os modelos assistenciais, tudo isso com o fim, com o propósito de garantir o acesso da população brasileira a condições de acesso à saúde em igualdade de condições, seja preto, seja branco, seja pobre, seja rico, seja gordo, seja magro, não importa. A população brasileira não é razoável, não é justo que seja tão assimétrica a condição do acesso aos serviços assistenciais de saúde no Brasil. Não é razoável. Eu escrevi até um artigo essa semana e eu questionava já na entrada do artigo quanto tempo você estaria disposto a aguardar para tratar um câncer de mama? Quanto tempo você estaria disposto a aguardar para tratar um câncer de próstata? Quanto tempo você estaria disposto a aguardar para trocar uma prótese de joelho que não deixa você se locomover? Dentro dessa lógica temporal, é importante que nós todos reflitamos que não é razoável que exista duas qualidades de cidadãos no Brasil. Um com acesso rápido e outro com acesso indeterminado. Porque é impossível nós conseguirmos fazer com que o cidadão se transforme e se considere um cidadão de primeira linha se não dermos a ele o acesso à saúde que ele necessita. A tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada tem de refletir neste aspecto. É com saúde, é com educação, é com equidade de acesso à saúde, equidade de acesso à educação, equidade de acesso a uma habitação digna, ao transporte regular, que nós mudaremos o jogo. E o Rio precisa ser o protagonista dessa mudança. Eu peço que vocês me ajudem, como presidente da Associação Comercial, a que o Rio volte a ser uma referência nacional de qualidade de vida e que aqui continue a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Se conseguirmos isso, o Brasil melhora também. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. José Vilar, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Antes também do Fórum. da gente começar a falar, só queria fazer um comentário. Uma das razões de eu não ter falado nominalmente é que eu sabia que o Josias ia fazer. Bom, muito melhor. E ele merece, porque realmente, diante desse grupo, que é um grupo absolutamente excepcional, também temos pessoas excepcionais aqui na plateia, mas nada mais justo que ele, que começou tudo isso, tivesse o prazer e a honra de falar cada nome que está sentado aqui nessa mesa. Então, uma salva de palmas para o Josias por tudo que ele construiu. Parabéns. Eu só queria, antes de começar a falar, o Denis falou da parte público-privada, e é que o nosso ministro Massuda, que está aqui, estava conversando também com o ministro Padilha, esse programa do Agora Tem Especialista, né? Ele tem 3 características que eu acho fundamentais, e é até para a nossa discussão, o Leandro está aqui também, super importante isso. Primeiro, porque ele começa a tratar a saúde de uma forma completa. A atenção primária é fundamental, mas quando você traz a atenção primária, média e alta complexidade, trazendo isso como uma linha de cuidado e não mais segmentando o cuidado, eu acho que isso é fundamental. Tudo é muito importante, mas ter a ideia de continuidade é grande. A outra coisa é que você
verdadeiramente o ministério é ministério de um país e não de um segmento. Por mais que o SUS seja fundamental, primeiro porque ele pega 3/4 da população, e segundo porque ali tem as pessoas mais humildes que não têm força para brigar por elas mesmas, elas precisam de um Estado que cuide delas. Elas estão foco ali, mas você tem que ser, hoje, principalmente com essa integração, tem isso, né? E você começa a ter uma coisa, a gente teve comentado, a gente já teve existe muita parceria público-privada hoje, mas o que a gente está discutindo aqui é justamente uma integração do cuidado, coisa que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Então, e aí isso vai envolver a parte, por exemplo, de dados, né? A secretária Ana pode falar. Então, acho que a ideia hoje eu acho que isso é um movimento transformador que vocês estão fazendo. Isso é um momento. E uma coisa muito importante: qualquer coisa complexa como essa, ela precisa de ajuste ao longo do caminho. Um negócio complexo desse não consegue nascer perfeito, é impossível, né? Então, e aí é que cada um que trabalha que esteja olhando para esse projeto em como eu ajudo e não como eu critico, que eu falei justamente da colaboração, né? Porque esse ponto de partida que foi dado, ele é fundamental. Ele transforma muita coisa, uma transformação que o país precisa. Então, agora a gente passa para as pessoas poderem falar. Deixa eu ver como é que a gente faz para não ser... Começa... Ah, você vai falar? Então vai. Já me tirou essa responsabilidade, está ótimo. Jorge Raimundo, sócio do BRZ Advogados. Pode ir para o púlpito ou falar no microfone, fica a gosto. Bom dia a todos. Eu não vou nominar as pessoas da mesa, porque essa é uma mesa rara. Só pessoas especiais, cada um num matiz do setor farmacêutico, da saúde, de uma forma geral. Eu só queria fazer um comentário simples. A grandeza do Rio Health Forum cada dia se vê pelo que se faz, pelo que se propõe. Hoje nós temos aqui na plateia o Brad Groves. O Brad Groves, muito bem-vindo. Brad Groves é do NICE, na Inglaterra, de incorporação de tecnologia na Inglaterra. Ele é uma das pessoas fundamentais no processo de inovação, de incorporação de novas tecnologias no país da Inglaterra. Está acompanhando aí o príncipe e tudo mais, e veio nos visitar, e é uma honra para nós ter você aqui conosco. Nós temos uma relação muito boa com a área de incorporação de tecnologia do Ministério da Saúde, que é muito avançada também, tem uma equipe maravilhosa. E o mais importante é a gente saber que nós não somos estanques, cada um no seu lado. No setor de saúde, nós temos que ser unidos. Não importa se você é da iniciativa privada, se você é do Estado, se você é um simples servidor ou se você é um diretor. Todos estamos cuidando da saúde de quem precisa. O indivíduo na ponta precisa da gente e nós precisamos do indivíduo da ponta. Então, eu represento aqui na mesa, junto com o Mussolini, o setor farmacêutico, uma das pontas da saúde. Nós somos uma peça, não somos a principal, somos apenas uma peça, junto com os outros, todos que estão aqui, que fazem parte desse dinamismo de salvar vidas, de curar doenças, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão presentes. Vocês representam um grupo seleto que foi selecionado para estar aqui nessa abertura. Nós vamos ter um recorde de presenças nessa reunião. Nesses dias, nós vamos receber no Rio Health Forum, e no Fórum de Inovação em Saúde, 10 mil pessoas. Isso para o Rio de Janeiro é um espetáculo. Eles foram obrigados, os diretores da FIS, a pararem as inscrições, fecharem as inscrições, porque chegaram a 10 mil inscritos. Nós vamos ter 10 mil pessoas, para vocês verem a importância do nosso setor e da preocupação de todos com a nossa área, que é a área de saúde. De maneira que esse é um marco muito importante e que nós, cada um, uma formiguinha, fazendo o nosso papel nesse universo muito grande para buscar uma coisa muito simples: salvar a vida ou aumentar a expansão da vida do indivíduo. Boa reunião para todos nós.
Agradecemos ao senhor Jorge Raimundo, sócio do BRZ Advogados, e convidamos agora para fazer uso da palavra o Dr. Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o ministro Taish, no nome do qual eu cumprimento todos que estão nessa mesa. Cumprimento meu amigo Carlos Gadelha, cumprimento toda a plateia que está aqui, em nome do qual eu cumprimento a plateia. Falar depois do mestre Jorge Raimundo é uma missão, se não impossível, extremamente difícil, porque ele consegue resumir tudo. Mas nós estamos conversando aqui do lado, o Taish, o Denizar e eu, e a gente estava falando para que, como esse fórum pode ajudar a saúde? Pode ajudar a saúde numa questão muito clara: diálogo. As partes precisam começar a conversar. Setor público com o setor privado com o setor privado, operadores de saúde com a indústria, com os hospitais, com o fornecedor do serviço. A gente tem que começar a dialogar. A gente precisa começar a colocar na mesa todos os nossos problemas. Eu percebi isso há um tempo atrás. Quando eu entrei no Sindusfarma, eu recebi uma missão de fazer ação coletiva de trabalho. E ninguém queria fazer isso, porque é chato, é complicado, vai e volta, e não acontece. Mas eu parti para o diálogo, parti para a conversa. A gente não faz negociação coletiva de trabalho só no mês da comissão coletiva de trabalho. A gente faz o diálogo o ano inteiro. A gente criou comissões para se resolver problemas o ano inteiro. E óbvio que entre o empregado e o empregador tem problemas diários. E a gente tem que conversar. E a gente conseguiu fazer isso. Por que não, na área de saúde, a gente não começa a fazer isso também? Seria um diálogo não fácil, uma série de diferenças de posições, todos querendo defender o lucro do seu negócio, o que é extremamente legítimo. Eu vivo falando isso, que o lucro é extremamente legítimo, porque é ele que remunera o investidor, que nos dá a condição de fazer os produtos que a gente faz e aplicar a saúde que a gente entrega. Então, eu vejo esse fórum com essa possibilidade. Cada uma das mesas que eu tive a oportunidade de ver, muito triste de não poder estar esses 2 dias aqui, porque eu tenho que ir para o Fonajus, né? Mas o meu time está aqui aberto ao quê? Ao diálogo, à construção de uma saúde melhor para o nosso país. Todos temos este direito e a gente precisa exercitar esse direito através da conversa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Não mereço essa honra que o Denizar, Taish, o Josier, o Jorge Raimundo fizeram de me colocar nessa mesa. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Nelson Mussolini, presidente do Sindusfarma, e convidamos agora para fazer uso da palavra o CEO do SEBRAE no Rio de Janeiro, Sérgio Malta. Senhoras e senhores, bom dia. É uma grande honra e um prazer social e um prazer pessoal que saúdo em nome do SEBRAE Rio todos os especialistas, empresários, acadêmicos, organizadores desse evento e, em seu nome, José Vilar, e também todos que estão aqui na mesa já nomeados pelo José Vilar. Quero também, antes de falar aqui o meu texto, me associar à justa indignação social e sanitária expressa por Josiá no seu discurso inicial sobre os acontecimentos recentes e contemporâneos que vivemos aqui no Rio de Janeiro. Esse é um encontro que ultrapassa fronteiras, um espaço que une tecnologia e sensibilidade humana, ciência e propósito, inovação e cuidado,
Aqui, a saúde é vista não apenas como setor econômico, mas como um ecossistema vivo, onde ideia, talentos e soluções se encontram para transformar o futuro. A saúde está no centro das grandes transformações do nosso tempo. E o tema desse ano, Construindo o Sistema Integrado e Sustentado de Saúde, traz reflexões em como a inteligência artificial, a ciência de dados, a biotecnologia, o health tech e os novos modelos de gestão estão redefinindo como cuidamos das pessoas, como operamos os sistemas e como movimentamos a economia. O SEBRAE, como instituição que há mais de 5 décadas apoia o empreendedorismo, reconhece que a inovação em saúde é também um caminho de desenvolvimento econômico e social. Hoje, mais do que nunca, os pequenos negócios têm um papel estratégico nesse movimento. São eles que, com criatividade, coragem e proximidade com as comunidades, trazem soluções práticas, humanizadas e inclusivas. Nosso desafio e nossa responsabilidade é garantir que essas inovações não fiquem restritas a poucos, mas que alcancem todo o território e toda a sociedade, promovendo oportunidades, eficiência e qualidade de vidas a todos. O Rio Health Forum simboliza justamente isso, a união entre conhecimento, conexões e propósito. Aqui, o diálogo entre ciência, tecnologia e gestão é o que impulsiona nossas possibilidades para o sistema de saúde mais conectado, mais humano, mais justo e mais inclusivo. É com esse espírito que o SEBRAE reafirma seu compromisso de apoiar o ecossistema de saúde inovadora, capacitando empreendedores, fomentando parcerias, investindo em tecnologia e, acima de tudo, fortalecendo o protagonismo das pessoas que fazem a diferença em todos os dias. Que esses dias, hoje, amanhã e depois, seja de grande aprendizado, conexão e inspiração que ultrapassem os limites desses auditórios e gerem real impacto na sociedade. Que possamos sair daqui com a certeza que a inovação na saúde não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente que estamos construindo. Nosso propósito é apoiar a construção de uma sociedade mais saudável, mais justa e, portanto, mais feliz. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Sérgio Malta, CEO do SEBRAE do Rio de Janeiro, e convidamos agora para fazer uso da palavra doutor professor Giovanni Cerri, presidente do Conselho Inova HC. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o ministro Tais e o meu amigo José Vilar por essa iniciativa, né, que cada ano cresce e mostra a importância que a saúde tem para o país. Né? É impressionante como o empreendedorismo do meu amigo José, né, transformou esse evento num evento que todos falam na saúde e todos estão aqui presentes. Eu acho que isso é importante, falar de inovação. Queria também cumprimentar a secretária Estela, o secretário Massuda, em nome de quem cumprimento toda a mesa, pela necessidade de diálogo que nós temos que ter entre o setor público e o setor privado para criar soluções que melhorem a qualidade de saúde que nós oferecemos para a população. E sem dúvida, eu vejo, dentro dos grandes desafios que nós temos
para a saúde, eu destacaria envelhecimento populacional. Eu destaco 2 resoluções que o Brasil foi co-sponsor e foram aprovadas esse ano na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em maio, que é as doenças raras, né? Tratar os pacientes com doenças raras, que é uma população muito expressiva no Brasil, e também o acesso ao diagnóstico, aos métodos diagnósticos. E essa falta de acesso acaba gerando um diagnóstico tardio de doenças crônicas, como câncer, doenças cardiovasculares, e acaba tendo consequências para a evolução da doença dos pacientes e também um custo maior para a saúde. E nesse aspecto, eu agradeço o professor Gadelha pelo apoio nessas iniciativas. E eu queria dizer que o que pode ajudar, né, um país como o Brasil a transformar a saúde é a inovação. Nós vivemos a era da transformação digital. As tecnologias que a transformação digital ajuda a trazer, que é desde a telesaúde, a conectividade, a interoperabilidade, a inteligência artificial, a possibilidade de monitorar pacientes à distância, são justamente tecnologias que melhoram o acesso da população à saúde, ajudam a reduzir as desigualdades, as grandes desigualdades que nós temos aqui no país, e ajudam a dar sustentabilidade financeira, porque são tecnologias que podem melhorar o acesso e também reduzir o custo. Por isso que eu vejo a inovação como o grande motor, né, que nos ajuda a melhorar a saúde do cidadão e, ao mesmo tempo, estimular o empreendedorismo de tantas cabeças privilegiadas que nós temos no país e que podem ajudar a saúde. Então, eu queria realmente cumprimentar por essa iniciativa, em particular ao ministro Taix e ao José Vilar, de trazer essa discussão da inovação e nos ajudar a avançar nesse tema tão importante. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Giovanni Cherry, presidente do Conselho do Inova HC, e convidamos agora para fazer uso da palavra secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, que representa aqui também o prefeito, Eduardo Paes, Dr. Daniel Sorans. Bom, gente, queria cumprimentar esse líder super especial, né, José Vilar, um dos responsáveis por a gente estar aqui, também o Rodrigo Vilar, filho dele. Iniciar um cumprimento também especial à Aspásia Camargo, que está aqui presente, socióloga e ambientalista, né, Aspásia? E nesse tempo de matança, eu acho que nada melhor do que uma socióloga para ajudar a gente a explicar o que a gente está vivendo. E também, tempo de COP30, a gente está recebendo o Fórum de Líderes Mundiais aqui no Rio de Janeiro. A COP30 tem um evento de Fórum de Líderes Locais que está acontecendo no Rio, José, e por isso nosso prefeito não está aqui. A gente tem muitos prefeitos, muitas lideranças mundiais, representantes de países no Rio de Janeiro, discutindo uma série de iniciativas, principalmente em relação ao meio ambiente, mas também tem discussões de saúde e outras discussões muito importantes. Outro ponto que eu queria colocar nessa fala, José, é um cumprimento especial à ministra, à secretária Anistela Haddad, pelo todo o processo de inovação no Ministério da Saúde. Ana, foi muito importante, é muito importante a iniciativa da gente utilizar o CPF como identificador único. Isso o Rio de Janeiro tem feito desde 2009. Hoje, todas as unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro têm um prontuário eletrônico integrado. A gente consegue ver informações clínicas do paciente na atenção básica, na urgência e emergência, nos hospitais. Esse processo começou com a Tereza Navarro, que está aqui presente na subsecretaria, mas também continua com o Daniel da Mata, na subsecretaria de atenção hospitalar da prefeitura. E, Ana, vou aproveitar esse momento aqui, aproveitar que o Massuda está aqui,
para fazer um pedido, o secretário de Saúde sempre faz pedidos, a gente precisa que o CPF esteja presente na ficha da declaração de óbito e na declaração de nascidos vivos. A gente já está há alguns anos aí com esse pleito, com esse pedido. Recebemos outra remessa esse mês sem a presença do CPF. E o que isso gera? Gera que a gente precise ficar fazendo cruzamentos de dados o tempo todo, com dados dos cemitérios, com dados de cartório. É o único banco de dados, que é um banco de dados universal, que a gente não consegue vir na ficha o nome do CPF. Então, por favor, recebemos essa semana. Então, preciso muito, muito, muito dessa mudança, que é importante para o país todo. Outro ponto que para a gente é muito importante aqui no Rio, que a gente tem se colocado, é como a gente pode tornar o nosso Sistema Único de Saúde mais eficiente. Então, nessa semana, a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional, e vai mudar a forma de comprar medicamentos no país, a compra de medicamentos e de itens padronizados por Marketplace, através do SIX. É um projeto de minha autoria, tramitou na Câmara, agora tramitou no Senado, e o Ministério de Gestão e Inovação, Massuda, está prontinho com a norma regulamentar para o presidente Lula sancionar o projeto e publicar no mesmo momento essa norma. Essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer. A gente não pode continuar a ter a quantidade de intermediários na venda de produtos. A gente não pode mais fazer 5.000 licitações no país por ano para comprar dipirona, quando a gente tem 10 ou 12 produtores nacionais. Então, essa sanção, ministro Massuda, ela é muito importante, porque ela vai gerar uma economia de 6,2 bi só na compra de medicamentos, básicos. E aí eu também queria fazer outro pedido, que aproveitar esse fórum que está todo mundo aqui, né, Mário? Mário Moreira, meu chefe da Fiocruz, antes que me dê um puxão de orelha, eu queria aproveitar para fazer um pedido que a gente possa fomentar e trabalhar junto com o MGI, para que eles estão com a plataforma pronta para comprar lá, mas, se possível, tentar convencer a ministra Esther dessa plataforma ficar sob comando do Ministério da Saúde, porque eu acho que é muito mais lógico ter o Ministério da Saúde operando essa plataforma com muito mais autonomia, porque certamente vai dar mais segurança para estados, municípios e todos os outros entes federados que vão comprar ali. De maneira geral, queria muito agradecer, Taishi, pela oportunidade da gente estar aqui com a Prefeitura, com todo o nosso time, com essa super oportunidade de poder discutir e também convidar para quem não é do Rio de Janeiro, aproveitar a cidade está super vibrante, tem várias coisas acontecendo. No momento da COP30 tem vários eventos importantes na cidade, então para quem não é do Rio de Janeiro, que aproveite o Rio também, não só o Rio Health Forum, mas que aproveite o Rio Cidade, que tem muita coisa legal acontecendo nesse período de COP, com muitos líderes mundiais aí, e se bobearem ainda podem encontrar o príncipe aí jogando vôlei na praia de Copacabana. Valeu. Obrigada ao secretário Daniel Sorães. Antes de darmos sequência ao evento, anunciamos a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Carlos Caiado, que nos honra com a sua presença. Muito obrigada, vereador. Agora gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra secretária de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Mello, que representa aqui o governador Cláudio Castro, e também o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Bom dia a todos. Professor Nelson Tais, vou usar um pouquinho, só um minutinho da saudação, até porque, como eu dizendo, só a mim mesma, como secretária de Estado, também o governo do Estado e os secretários dos 27 unidades, eu quero agradecer ao presidente do Conselho do Health Forum, nosso amigo Denizar, José Vilar, presidente da Associação Comercial, uma pessoa que a gente tem uma intimidade muito grande, desde a época do meu querido Achone Kiep, a gente reconhece o quanto a gente tem interlocução, e esse evento maravilhoso que a gente tem participado, Dr. Nelson Tais, que se tornou uma pessoa que eu achava que era inalcançável, um parceiro nosso, questão de saúde, muito obrigada.
Tomás Suda também, ministro em exercício, Leandro Safatré, diretor da Anvisa, um lugar que eu tenho muita uma memória afetiva também, porque eu sou oriunda da Vigilância Sanitária, doutor Mário Moreira, nosso presidente querido da Fiocruz, Nelson Ronge, nosso secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Nelson Mussolini, presidente executivo da Sinusfarma, Sérgio Malta, CEO da Sebrae, Jorge Raimundo, sócio da BRZ Advogados. Queria também saudar, em relação à equipe da saúde, doutor Newton, doutor Gadelha, saudar o doutor Gil do INCA. Eu acho que a gente não pode deixar de dizer o quanto que a gente enfrenta a oncologia e citar a sua presença. A minha equipe da Secretaria Estadual de Saúde como um todo, saudar o nosso sempre secretário estadual de Saúde, doutor Alexandre Kiepek, que é saudar todos os secretários anteriores, toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, porque eu acho que a gente não faz nada sem equipe, então quero saudar também secretária Anistela, desculpe, saiu no finalzinho, secretária de uma saúde digital que está realmente desbravando a mudança do Conselho de Saúde Digital para a gente, tem tido um apoio enorme em relação ao CONAS, das câmaras técnicas e a gente aqui no estado do Rio de Janeiro. Autoridades presentes, legislativos, demais convidados, é uma plateia realmente muito fechada, uma plateia que eu tenho orgulho de estar por aqui. Eu sou médica, eu sou secretária de saúde há 2 anos, mas sou servidora pública há quase 25 anos, então eu tenho um orgulho muito grande de poder representar não só a mim, mas como também aos servidores do estado do Rio de Janeiro, mas aqui a representação é do governo do estado e dos 27 unidades federadas em relação ao CONAS. Então, por isso, eu pensei um pouquinho antes de como a gente falar um pouco da sustentabilidade na saúde, não só com uma fala pessoal, e resolvi escrever um pouquinho em relação ao que a gente pensa sobre isso, não só do Rio de Janeiro, mas como um todo. Eu acho que a saúde como um todo vai estar um pouco representada nas minhas palavras, porque eu vi que ela coaduna com muito que foi falado aqui. Então, primeiro, uma grande satisfação estar participando aqui do Health Forum, do FISWeek, um espaço de troca, inovação e reflexão sobre o futuro da saúde. Eu agradeço a organização por nos convidar, por estarmos aqui, não só dos outros de Vilar, mas Rodrigo é incansável, a esposa Manu também, acho que a gente tem um contato muito grande com eles, que fazem acontecer esse evento. E falar de sustentabilidade na saúde é falar sobre o futuro que queremos construir. Um futuro que garanta a qualidade de vida, justiça social e equilíbrio ambiental. Porque não existe saúde sem um planeta saudável e não existe desenvolvimento sustentável sem um sistema de saúde forte, inclusivo e eficiente. Durante muito tempo, associamos sustentabilidade apenas ao meio ambiente, a redução de resíduos, o uso consciente de recursos naturais, a eficiência energética e, de fato, tudo isso é fundamental. Mas a sustentabilidade em saúde vai além. Ela envolve também a sustentabilidade econômica, social e humana do nosso sistema. Ser sustentável é planejar o uso de recursos públicos com responsabilidade. É investir em prevenção para reduzir custos futuros. É pensar em estruturas hospitalares mais eficientes, em tecnologias que poupem energia e em processos que diminuam o desperdício. Mas é também valorizar os profissionais, cuidar da saúde mental das equipes, promover equidade e reduzir desigualdades. Sustentabilidade é, portanto, uma forma de gestão. É garantir que as políticas públicas de hoje não comprometam a capacidade das futuras gerações de cuidar e serem cuidadas. No Rio de Janeiro, temos buscado fortalecer essa visão. Programas de eficiência energética nos hospitais estaduais, projetos de destinação correta de resíduos hospitalares, investimentos em inovação, digitalização de processos. A gente pode citar, em relação à digitalização de processos, o nosso sistema eletrônico de informação, que a gente mudou. Eu sou de um tempo que a gente trabalhava com muitos processos de papel, só aí é um exemplo de digitalização. A Vigilância Sanitária do Estado de Janeiro, hoje, ela trabalha com tablets, não mais com papéis, então é uma vigilância sem papel. Tem alguns exemplos que eu queria citar só para poder a gente ilustrar o quanto essa sustentabilidade de processos de digitalização também nos deu um avançar. Mas há um ponto que eu considero essencial: a sustentabilidade também da integração entre as pessoas e os setores, governos, universidades, startups, organizações sociais, e a sociedade civil precisa trabalhar juntos. Como eu vejo nessa mesa, de trabalhar e ver uma plateia que trabalha junto por um único objetivo. É a colaboração que impulsiona a inovação e torna o sistema de saúde mais resiliente. A pandemia nos mostrou o quanto somos interdependentes e como o cuidado coletivo é um ato de sobrevivência. Aprendemos que sustentabilidade também é solidariedade. A saúde sustentável é aquela que olha para o indivíduo, para o território e para o planeta como partes do mesmo organismo. É uma saúde que previne, acolhe e transforma. A redução de desigualdades é diretamente ligada à diversidade. Eu acredito que
quanto mais diverso um espaço, maiores são as chances de resultados eficientes. Pensando nisso, fiquei extremamente honrada em poder representar a nossa presidente, doutora Tânia, que não pôde estar aqui, uma mulher, a primeira também, depois de muitos anos no CONAS como mulher. A doutora Tânia precisou estar em outro ambiente. E ressaltar que sinto falta, agora é uma fala minha pessoal, de mais mulheres nessa mesa. Eu fiquei muito contente de sermos 2 mulheres, mas queremos mais. Queremos mais, a gente quer também dar uma provocação de que ano que vem tenhamos mais mulheres aqui nessa mesa. Né, doutor José, doutor Nelson, acho que a gente tem aqui 2 representantes, mas queremos mais mulheres representando essa força feminina, que a gente sabe que hoje em dia ela está presente na saúde como um todo. Que esse encontro nos inspire a seguir construindo políticas públicas mais verdes, mais humanas e mais justas, porque cada ação sustentável, por menos que pareça, representa um passo na direção de um futuro mais saudável para todos nós. Que tenhamos um ótimo evento, visitem o estande da saúde lá embaixo, saúde e turismo lá no nosso estande da SES e do governo do estado, porque a gente entende que saúde também está muito ligada ao bem-estar, então saúde e turismo trabalha não só a saúde do governo da saúde, Secretaria de Saúde, mas também do turismo. A gente tem um ótimo fórum, o Health Fórum é vida, é saúde, todo ano a gente está aqui, e que tenhamos aí muitos anos de Health Fórum de FISUIC. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia Mello, secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o doutor Leandro Safatler, diretor-presidente da Anvisa. Alô? Acho que eu vou fazer a fala aqui, sentado. Não, meu celular caiu. Queria agradecer o convite aqui por estar nessa mesa, de fato uma mesa bastante importante. Nelson, Taich, obrigado aqui pelo convite. Queria agradecer também ao José Vilar, ao Rodrigo também, tem sempre dado muita atenção para a gente, para participar dessa discussão, desse evento tão importante, o Denizar. Obrigado, e em nome deles eu agradeço aqui também, cumprimento toda a mesa presente. Eu já estive aqui no Rio Health Forum no ano passado, achei bastante importante o evento. Tive numa posição diferente que eu estou hoje, e recebi vários convites para participar de várias mesas. Foi muito importante o diálogo que teve aqui nesse evento. Acho que mostrou a importância do que está sendo construído aqui, num evento como esse, agora com 10 mil pessoas inscritas. Acho que é fantástica essa discussão, como a saúde tem essa capacidade de trazer e de avançar nessas discussões tão importantes, principalmente do tema de inovação. O Gadelha está aqui presente na plateia. Ele fala bastante sobre como a saúde é a porta de entrada para toda a inovação que está acontecendo, toda essa revolução tecnológica que acontece nos diversos setores, vindo da 4ª revolução tecnológica, internet das coisas, inteligência artificial e tudo mais, como a saúde ela capta, ela é muito a porta dessa entrada para toda essa discussão, para toda essa evolução tecnológica que vem acontecendo. Na última vez que eu estive aqui no ano passado, no evento, eu estava trabalhando junto com o Carlos, e aqui eu fiz uma série de anúncios importantes, que era da evolução que estava acontecendo na política do complexo econômico industrial da saúde. Se discutiu sobre toda a estrutura de governança que foi criada, foi um trabalho bastante importante para poder fazer essa institucionalização e todos os instrumentos de uso do poder de compra que estavam sendo desenvolvidos ou criados para poder avançar com todas as políticas do complexo. Eu estou colocando isso porque agora, nessa posição que eu estou agora de presidente da Anvisa, se encaixa muito bem com toda essa discussão. Uma evolução é um processo concatenado aqui, que veio muito daquela discussão que estava acontecendo, de toda aquela estruturação que estava sendo feita das políticas do complexo, e como a Anvisa é uma porta bastante importante para a efetivação de muito do que estava sendo desenvolvido e tudo estava sendo discutido ali naquela época. Eu queria trazer também, acho que o Denizar trouxe um tema bastante importante de evolução tecnológica, evolução metodológica
é a questão do avanço do ACR, do Acordo de Compartimento de Risco. A gente fez, na época, lá uma discussão bastante importante, acho que o Denizar, muito importante a discussão que você está fazendo no Congresso. Eu sei você vem defendendo muito o avanço desse tipo de instrumento, que é bastante importante, acho que traz uma riqueza muito grande em termos de instrumento para a evolução da política pública de acesso à saúde. A gente discutiu também lá no Ministério da Saúde a efetivação, a instrumentalização de um caso, que foi um caso de sucesso, de efetivação desse tipo de instrumento. Acho que foi bastante importante, acho que foi o primeiro caso que, de fato, avançou. Eu preciso relatar isso. Teve um papel fundamental de 2 atores que estão aqui presentes para conseguir avançar nesse instrumento, que foi o Adriano Massuda, que estava na época como secretário da SAES, e o Carlos Gadelha, que na época estava como secretário de Ciência e Tecnologia. Acho que graças a eles a gente conseguiu avançar bastante nessa discussão tão importante para o Ministério, para diversificar os mecanismos de acesso a novas tecnologias no SUS e no país. Bom, entrando nessa linha, agora aqui na Anvisa, a gente está avançando muito em uma série de discussões bastante importantes para poder avançar com todos esses instrumentos. E um deles, eu tenho falado bastante, que a gente tem 5 princípios que a gente está trazendo para a Anvisa, está trabalhando com a Anvisa para poder avançar com as agendas da Anvisa nesse período. Um deles é o do diálogo. E o do diálogo é feito de forma bastante integrada. Então, nesse sentido, é o diálogo com a sociedade civil, diálogo com o setor regulado, da importância desse diálogo ser feito de forma bastante estruturada. A Anvisa tem um papel muito grande, muito eficiente de fazer diálogos estruturados para poder melhorar a regulação. Acho que a gente tem que avançar muito nisso. E aqui eu estou falando de diálogo até de uma forma um pouco mais ampliada. A gente tem avançado, é muito importante que a Anvisa dialogue com os outros instrumentos, com as outras estruturas de governo. Então, o diálogo é estruturado com o G6, que tem feito toda a política de organização do complexo. Acho que a Anvisa tem um papel importante nesse avanço do diálogo. Da NIB, enquanto política industrial, acho que tem um papel bastante importante nesse sentido. Então, esse diálogo, dessa integralidade da política, que o Nelson Taix trouxe aqui na sua fala, e que o Nelson Mussolini falou um pouco sobre dessa importância desse diálogo, para avançar de forma bem estruturada com as políticas desenvolvidas na Anvisa, acho que é bastante importante. Então, um dos princípios que a gente está trazendo, está avançando aí com a discussão dentro da Anvisa é a questão do diálogo e a questão da transparência como peça fundamental para o avanço da política regulatória. A segurança sanitária é outro princípio importante. A Anvisa conquistou uma credibilidade muito importante no país e fora. É muito importante a gente avançar e trazer essa segurança como algo inquestionável, algo inabalável, mesmo nas ações que a gente está desenvolvendo, de cristalizar essa característica importante da Anvisa. Outro ponto importante é a ciência e as discussões baseadas, de fato, na ciência. Na Anvisa, isso é uma outra frente, um outro princípio bastante importante. A gente vai retomar a questão dos comitês científicos, para poder dar essa segurança e dar esse trabalho, esse apoio para que os técnicos da Anvisa, os servidores da Anvisa consigam fazer o seu trabalho da forma mais bem embasada possível, como é o princípio que ele já vem seguindo até então, mas fortalecer esse discurso da ciência dentro da agência. Um quarto princípio bastante importante, já foi trazido aqui pelo José Vilar, sobre a questão da eficiência. E aqui eu quero trazer para vocês um ponto bastante importante para a gente. Acho que talvez o principal ponto de ação agora na Anvisa, nesses próximos, nessa agenda mais de curto prazo, que a gente tem um processo na Anvisa com algumas demoras importantes em termos de filas,
em termos de estoque regulatório que está lá na agência, e a gente tem feito um trabalho muito intenso agora, e devemos soltar nos próximos dias um conjunto de ações focadas em redução de filas na Anvisa. Então, temos um conjunto de ações que vão de uma série de instrumentos. Vai de instrumentos desde processo de gestão, políticas de RH, a questão de infraestrutura tecnológica da agência, termos de avançar com o IA, inspirando muito no trabalho que a secretária, a Anistela, vem fazendo dentro do Ministério da Saúde. Acho que a gente pode avançar bastante dentro da Anvisa com o uso de ferramentas de IA. Então, estamos trabalhando e devemos anunciar nos próximos dias um conjunto de ações ousadas para trabalhar, para aumentar a eficiência e reduzir o estoque regulatório que a agência tem. A gente tem como meta ousada de normalizar a questão das filas em até um ano, a partir dessas ações que vão ser anunciadas em breve. É um trabalho bastante importante que está mobilizando a casa como um todo, a agência como um todo. A gente tem concurso que está chegando, servidor novo, vai entrar para reduzir fila, investimento em infraestrutura para reduzir fila, para trazer um pouco dessa agilidade, avançar na agilidade dos processos decisórios da agência e integrar muito com o restante das políticas que estão sendo feitas em todo o governo. Nesse sentido, até agradecer a ação que foi feita do Ministério da Saúde, que conseguiu, junto com a medida do acesso a especialista, trazer mais 100 servidores para ajudar, de fato, a trazer eficiência e aumentar a efetividade das ações da agência. E, por fim, o último princípio importante para a gente é a inovação. Esse é o ponto fundamental. A gente tem um processo de inovação acontecendo de forma muito intensa no país, tem avançado de forma muito intensa no país, principalmente na área da saúde, e a agência precisa estar junta e estimular, ajudar e avançar conjuntamente com o processo de inovação que está acontecendo no país. E a gente vai... um dos princípios mais importantes, onde a gente também deve vir anúncios aí junto com essa questão da redução da eficiência, como a gente ajudar e apoiar o que está acontecendo de inovação no país. Então, nesse sentido, a Anvisa se soma muito ao esforço que o Health Forum vem trazendo com iniciativas e discussões para avançar na inovação na área da saúde, e a Anvisa vai querer fazer parte, faz parte desse processo, e vamos seguir conjuntamente aí para a efetivação dessas discussões. Vai ter vários membros da Anvisa participando de uma série de discussões acontecendo aqui nesses próximos dias, e a gente quer seguir junto aí nesse caminho de estimular e de avançar com o processo de inovação no país. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, agradecemos ao Dr. Leandro Safatler, diretor-presidente da Anvisa, que trouxe notícias importantes de avanços nos processos decisórios da agência. Antes da gente dar sequência à nossa cerimônia de abertura, gostaríamos de anunciar a presença do Dr. Roberto Gil, presidente do INCA. Muito obrigado pela presença, Dr. Roberto INCA, que faz um trabalho tão importante. Dando sequência agora, convidamos a fazer uso da palavra Dr. Mário Moreira, presidente da Fiocruz. Bom dia a todos e todas. Já que falamos em parceria, eu queria compartilhar aqui a nominata de Josier, para pular aqui já uma etapa do processo, mas cumprimentar Nelson Tachi em teu nome, cumprimentar todos dessa mesa, uma mesa que reúne governo, setor produtivo, indústria e também ciência, eu diria. E aqui essa plateia, da mesma maneira, representando diversos setores aqui da indústria, da academia, empreendedores, setor privado, público, lado a lado, pensadores do sistema de saúde brasileiro. Porquanto, eu queria cumprimentar a Josier pela capacidade política que você tem de colocar tanta gente que possa pensar a saúde no Brasil de uma maneira democrática, eu diria, participativa, que todos tenham voz, e a minha expectativa é que esse fórum produza algumas proposições importantes
para o aperfeiçoamento das políticas públicas nesse campo. Eu queria também, aqui inspirado pelo Tash, registrar aqui a minha indignação como pessoa com relação aos fatos ocorridos, né, desagradáveis, e que muitas vezes se confunde apoio da população ao combate ao crime, e todos nós apoiamos o combate ao crime, evidente, isso não há dúvida. O que temos de diferença é como e de que maneira, com que intensidade, políticas públicas podem ser colocadas lado a lado às políticas de segurança pública. Nós já matamos, nós, sociedade carioca, mais de 4.000 pessoas nos últimos 10 anos, e a situação não melhorou nem um pouco. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Cadê a política de... A Fiocruz entende saúde não como ausência de doença, mas como uma série de condições para que as pessoas possam se desenvolver dignamente, possam se desenvolver enquanto ser humano. Então, a gente tem que falar de direito à moradia, direito à educação, direito à cidade, ao transporte, ao lazer, direito à saúde pública também, direito à segurança pública. E esses episódios dessa natureza dizem respeito ao contrário, achando que saúde e as condições de vida daquela população se darão apenas nesses enfrentamentos que são muito brutais. E isso reflete, eu vou começar falando dessa maneira, isso reflete um pouco o papel da Fiocruz no campo da saúde. A Fiocruz trabalha na perspectiva do acesso mesmo. A Fiocruz, ela tem uma relação recursiva com o Sistema Único de Saúde, de criação, formulação e de composição. A Fiocruz é um ente também do Sistema Único de Saúde, e quando a gente discute a produção na Fiocruz, a gente não pode esquecer que ela tem vários eixos de atuação: educação, pesquisa, vigilância, comunicação, mas o mais evidente, o mais, eu diria, conhecido, tanto nacional quanto internacionalmente, é de fato a produção, pela nossa tradição. A Fiocruz produz vacinas há mais de 100 anos, mas mesmo essa atividade industrial de larga escala, ela diz respeito diretamente ao acesso da população. O propósito da Fiocruz é esse, é ser uma base industrial do governo, do Ministério da Saúde, para garantir acesso da população a produtos. E como o Nelson falou, o Sistema Único de Saúde atende 75% de uma população que depende exclusivamente dele, mas, Nelson, também a toda a população que acessa o SUS de maneiras diferenciadas, mesmo sem saber que o acessa, né? Mas 75% da população já é uma população continental que faz do nosso Sistema Único de Saúde o maior sistema público universal do mundo, disparado. O segundo maior não chega a 100 milhões de pessoas, e nós estamos ultrapassando 200 milhões de pessoas. Então, voltando à questão da produção, e aqui eu vejo nessa plateia muitos parceiros do setor industrial, a Fiocruz tem trabalhado nos últimos anos, e se beneficiado muito de uma política pública que tem resiliência, como foi dito aqui já por Leandro, que é a política do Complexo Econômico Industrial de Saúde. Enfrentamos muitas dificuldades em períodos recentes, não tenho dúvida nenhuma. Tivemos um tempo de reconstrução do próprio sistema, mas essa política é resiliente. E hoje, se nós olharmos para o retrovisor, a gente vê que o Brasil hoje dispõe de uma indústria farmacêutica muito mais robusta, mais qualificada e mais atualizada tecnologicamente. Isso é fruto de política pública, não tenho dúvida nenhuma. Mas o Sistema Único de Saúde desse tamanho precisa de uma indústria mais forte ainda, mais atualizada, que tenha condição de desenvolver e incorporar novas tecnologias que, por um lado, atendam ao quadro epidemiológico brasileiro, às demandas do Ministério da Saúde, às demandas das secretarias estaduais e municipais de saúde, que são grandes, e que vem sofrendo uma pressão muito grande pelas inovações. O setor farmacêutico é um dos setores mais dinâmicos em escala global, produzindo uma série de inovações que a nossa indústria precisa estar preparada para acompanhar. Esse é um grande desafio, não só sanitário,
à medida em que as doenças infecto-contagiosas, que era a grande tradição da nossa carga de doença, era marcada pelas doenças infecto-contagiosas, que ainda estão lá, sobretudo provocadas pela desigualdade. Nós temos doenças do atraso do século passado que podiam já ter sido controladas, eliminadas. Mas também temos um quadro de doenças agora gravado pela transição demográfica. O Brasil envelheceu e, portanto, traz uma nova constituição de um quadro epidemiológico desafiador, né, Roberto Gil? A gente tem acompanhado isso. Doenças metabólicas, doenças crônicas, degenerativas, câncer, enfim, uma série de outras coisas para a qual o próprio sistema tem encontrado um desafio muito grande e o setor industrial brasileiro e diria mundial também está debruçado para tal. Então a Fiocruz, além de ser produtora, ela cumpre um papel importante na articulação com o Ministério da Saúde para montar essa rede. A Fiocruz tem parceria com basicamente todas as grandes multinacionais que atuam no Brasil, com as empresas nacionais, e temos feito isso, acho que muito bem, e, como eu disse, uma indústria farmacêutica mais exuberante. No entanto, nós estamos ficando para trás do ponto de vista tecnológico, a gente tem que reconhecer isso. As novas tecnologias estão entrando a preços absurdos em termos de saúde pública. Aqui eu tenho Denizar, que enfrentou esse problema lá, já propondo novos modelos de pagamento e de remuneração. Mas o fato é que a indústria nacional precisa responder. Eu acho que nós vamos dar boas notícias, né, Gil, no campo das terapias celulares. É muito provável que já no início do ano que vem a Fiocruz já comece a produzir um CAR-T-cell novo, mais moderno, em escala industrial, em cooperação, desenvolvimento clínico junto com o INCA. Estamos também trabalhando no campo das terapias gênicas e a nossa ida para o Hospital da Lagoa, a Fiocruz, o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, está indo para o Hospital da Lagoa, numa arquitetura institucional que organize melhor os leitos federais aqui do Rio de Janeiro, e em articulação não só com o Ministério da Saúde, mas com a Secretaria Estadual, com a Secretaria Municipal. Destaco aqui, a Tereza já foi nominada, com o DGH coordenando isso, e em breve a gente vai ter um instituto que vai preencher vazios assistenciais não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. E doenças raras, como foi dito aqui, é um dos elementos de prioridade da Fiocruz, tanto na assistência como também no desenvolvimento de novas terapias. José, novamente, aqui me alinhando plenamente à Associação Comercial do Rio de Janeiro. Você tem aqui 2 bonés, mas voltando, você tem promovido discussões importantíssimas aqui na cidade, mas não pensando só a cidade, estado do Rio de Janeiro. Como a saúde pode ser um eixo de desenvolvimento, que tem vocações para tal. Temos um grande número de hospitais federais, temos um grande número de universidades, temos uma grande indústria farmacêutica pública, que é a Fiocruz, temos o IVB, olhando aqui para o QIEP também, que nós precisamos trazer para dentro desse esforço. Temos uma indústria farmacêutica naquele cluster lá de Jacarepaguá. Nós precisamos pensar isso como um eixo desenvolvedor do Estado, não só na perspectiva de geração de riqueza, mas geração de emprego, renda e, como eu disse antes, numa perspectiva de acesso mais equânime de todos que precisam de saúde. Então, mais uma vez, eu queria reafirmar esse alinhamento e, por fim, agradecer mesmo ao convite, ao privilégio de estar aqui nessa mesa tão plural, que representa vários setores, vários interesses, mas que um deles nos une, que é ter uma saúde para toda a população brasileira, mais justa, mais igual e mais acessível. Muito obrigado a todos e todas. Agradecemos ao Dr. Mário Moreira, presidente da Fiocruz. Antes de darmos sequência, queremos reforçar o anúncio da presença da doutora Tereza Navarro Vanucci, diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. E anunciamos também a presença de Gonçalo Fecina, primeiro diretor-presidente da Anvisa. Muito obrigado pela presença. Agora a gente dá sequência a esse evento, ouvindo uma mensagem de vídeo que foi enviada pelo Dr. Jarbas Barbosa, que é diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos acompanhar no telão.
Autoridades brasileiras do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, organizadores do Rio Health Forum 2025, é uma grande honra dirigir-me a vocês na abertura desse evento, um espaço de diálogo entre gestores públicos, setor privado, academia, sociedade civil, todos comprometidos com o mesmo propósito: construir sistemas de saúde mais integrados, sustentáveis e equitativos. Vivemos um momento de profundas transformações. As novas tecnologias, da inteligência artificial à saúde digital, estão mudando a forma como prevenimos doenças, diagnosticamos e cuidamos das pessoas. Essas inovações trazem oportunidades extraordinárias, mas também a responsabilidade de garantir que elas sejam usadas de forma ética, segura e inclusiva para reduzir desigualdades e ampliar o acesso aos serviços de saúde com qualidade. A saúde digital, quando bem orientada por princípios éticos e políticas sólidas, pode transformar a atenção primária, fortalecer a vigilância em saúde, acelerar diagnósticos e apoiar decisões clínicas e de gestão com base em dados. É por isso que a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, trabalha com os países para transformar o potencial das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, em soluções reais e concretas que melhorem a vida das pessoas. O foco desse fórum, fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde e impulsionar a inovação com impacto social, é essencial para o futuro da nossa região. Inovação responsável e cooperação regional são as chaves para transformar o conhecimento e a tecnologia em bem-estar, prosperidade e equidade. Na Organização Pan-Americana da Saúde, reconhecemos a importância de investir em saúde digital, produção local, pesquisa, regulação forte e cooperação entre países. O nosso compromisso é garantir que o desenvolvimento científico e tecnológico se traduza em benefícios concretos para todas as populações, especialmente as mais vulneráveis. Acreditamos que a saúde é um bem público e um direito humano fundamental. O compromisso da OPAS é apoiar os países das Américas para que avancem rumo ao acesso e cobertura universal com sistemas de saúde resilientes, inclusivos e baseados em evidências. Apesar de todos os avanços que tivemos na região das Américas, os desafios ainda são imensos. 1/3 da população ainda tem necessidades não satisfeitas de saúde, dificuldades de acesso, seja barreiras econômicas, seja barreiras sociais, barreiras culturais e outras. Temos ainda quase 38% das mortes por enfermidades não transmissíveis, como diabetes, câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são mortes preveníveis e prematuras, que poderiam ser evitadas com mais acesso e com novas estratégias e novas tecnologias. Ainda temos doenças transmissíveis que persistem, apesar de que já temos as ferramentas para eliminá-las completamente. E temos problemas emergentes, como o tema da saúde mental, que a pandemia reforçou de forma tão dramática para a necessidade de uma melhor resposta por parte dos sistemas de saúde. Temos ainda o tema do câmbio climático, das mudanças do clima, que ameaçam as populações, principalmente aquelas mais vulneráveis, e a necessidade de reduzir a vulnerabilidade da região com o desenvolvimento e o apoio à inovação e à produção regional de vacinas e tecnologias sanitárias que possam ajudar os nossos países a responderem melhor aos desafios atuais e futuros. Por isso, esse fórum é muito importante. Eu parabenizo os organizadores mais uma vez, e que seja um fórum de debates, de encontros, de troca de experiência e de que contribua para criar uma aliança muito forte em defesa de um sistema de saúde universal, de acesso para todas as pessoas e que reduza as desigualdades imensas que ainda temos. Muito obrigado. Portanto, ouvimos palavras do Dr. Jarbas Barbosa, diretor da OPAS. Dando sequência agora à nossa abertura, convido para fazer uso da palavra o ministro de Estado de Saúde, substituto Adriano Massuda. Por favor, ministro. Bom, gente, bom dia. Bom dia, gente. Cumprimentar aqui o Josier, ministro Taixe,
querido amigo do Denizar, segunda vez que eu venho aqui nesse fórum. Ano passado estava com a ministra Anísia, dizer que privilégio ter trabalhado com a primeira mulher ministra da Saúde desse país. Em nome dela também cumprimentar a Cláudia e a Ana Estela, mulheres, e fazer voz aqui a Cláudia, dizer que mais mulheres presentes nessa mesa de abertura, em nome de vocês duas, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, mas dizer que é muito bom voltar, depois de um ano, Nelson, Denizar, Josier, e constatar os importantes avanços que nós tivemos sob a gestão do presidente Lula, pois agora com o ministro Padilha, a honra de representar o ministro Padilha nesse fórum. O ministro Padilha tem feito importantes agendas, hoje está na África do Sul, numa agenda do G20, abrindo espaços de cooperação, frente à conjuntura internacional, o quanto é importante o Brasil assumir uma liderança não só da advocacia da saúde como um direito de cidadania, e o SUS é a maior expressão disso, mas também para a gente fortalecer a nossa capacidade produtiva de insumos para a saúde, tendo a saúde como algo tão estratégico do ponto de vista do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico. Então, depois de um ano, poder voltar aqui e ver os importantes avanços é muito bom, e ver também o quanto esse fórum, parabenizar vocês, o quanto esse fórum se consolida como um espaço de articulação, de encontro, de debate, de pensar o futuro, e de pensar o futuro junto. O quanto a gente tem de força em trazer para cá, talvez uma das maiores inovações sociais que o mundo já viu, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Tive a oportunidade de publicar um artigo na revista Lancet, junto com o ministro Padilha, essa semana, comemorando os 35 anos do SUS e dizendo que talvez o professor Gonçalo Vecina, do que projetou Alma Ata em 78, como a saúde como direito de todos, o Brasil talvez seja o maior exemplo para o mundo, de 78 até aqui, o quanto a gente conseguiu avançar com essa inovação social que foi a implantação do Sistema Único de Saúde. E o quanto isso gerou de mudança no país, o quanto, como dizia Sérgio Arouca, e aí respondendo também às provocações que Tais coloca na sua fala, Josier, o SUS é uma luta civilizatória, não é uma reforma administrativa, gerencial, é uma mudança do que a gente quer, não só para a saúde, que a gente quer para o Brasil. Um Brasil com menos violência, um Brasil que trate as pessoas com menos desigualdade do ponto de vista do acesso à saúde. E o quanto nesses 35 anos a gente pôde avançar em termos de deslocamento de poder. A gente tinha um sistema de saúde nacional centralizado, hoje nós temos um sistema de saúde capilarizado. 5.571 municípios brasileiros nós temos equipes de saúde trabalhando, fazendo vacina, fazendo ações de saúde, e o quanto isso foi importante para, num país como o Brasil continental, e com as suas grandes diferenças, grandes desigualdades, talvez das democracias mais desiguais do mundo, o quanto o SUS foi um vetor de transformação nessa questão da distribuição de poder, da democratização do uso dos recursos, da alocação dos recursos. O quanto foi importante também, por meio do SUS, a gente investir em inovações em termos da organização de serviços. A gente foi um dos primeiros países no mundo a trabalhar fortemente com a perspectiva de equipes multiprofissionais de saúde. Na atenção primária, o Daniel fez uma revolução na cidade do Rio de Janeiro, implementando as equipes de saúde da família, estratégia de saúde da família, o quanto esse modelo é inovador e o quanto é importante a gente falar isso num fórum como esse, que discute inovação, o quanto a gente conseguiu inovar em políticas públicas. Onde tem uma equipe de saúde da família, a gente tem uma população melhor cuidada. Enquanto, com iniciativas, como o querido amigo Carlos Gadelha conduziu ainda na primeira gestão do ministro Padilha, a gratuidade dos medicamentos de farmácia popular,
o quanto essa gratuidade impactou, isso tem estudos publicados em revistas de economia demonstrando o quanto a gratuidade produziu redução de hospitalizações, redução de mortes provocadas por doenças cardiovasculares. Então, a gente conseguiu construir, né, por meio do nosso Sistema Único de Saúde, é importante afirmar num fórum como esse, né, avanços substantivos. Mas o Brasil nos impediu de fazer mais. E a gente precisa continuar mudando o Brasil e mudando o Sistema Único de Saúde. Tive a oportunidade de participar da transição governamental. O grupo de trabalho foi coordenado pelo nosso ministro Arthur Quioro, tive a oportunidade de fazer a relatoria junto com o ministro Temporão. Em uma das reuniões da transição, o presidente Lula nos apresentou 2 grandes desafios para a gestão. Primeiro, o enfrentamento da recuperação das coberturas vacinais, o enfrentamento da desinformação, e aí aqui, Nelson, né, com todo respeito, acho que a gente tem que colocar aqui um espaço para o diálogo, mas a gente não pode deixar de esquecer o quanto o governo anterior foi nefasto em termos de o que teve de impacto das medidas tomadas, e você foi um cara honrado, você merece uma salva de palmas até pela tua postura à frente ao Ministério da Saúde. Por pouco tempo, mas você é um cara lembrado como um ministro importante pela posição, pela postura que você teve à frente do Ministério da Saúde, mas a gente não pode deixar de ter em perspectiva que os sistemas de saúde são construções políticas. E a depender do rumo que se estabelece para um país, isso tem impacto no conjunto das políticas colocadas. Então, a gente teve que lutar, uma coisa que, quando eu fui secretário de Saúde em Curitiba, a gente fazia com o pé nas costas, alcançar 95% da cobertura vacinal. Agora temos que enfrentar a desinformação, o legado deixado pelo governo anterior, lamentavelmente. E o presidente Lula nos colocava. Então, um dos desafios é esse, é recuperar a tradição da saúde pública brasileira, que mal expressa aqui na Fiocruz, comentava o nosso presidente Mário, fortalecer instituições como a Anvisa, Aliança Fatli, professor Gonçalo Vecina. Então, o quanto a gente precisa resgatar essa tradição e essa capacidade. Mas o presidente nos colocava. Mas o povo não nos elegeu para isso. O povo nos elegeu porque quer mais que isso. A gente precisa enfrentar as lacunas, que apesar desse sistema universal, ganhador, que a gente não conseguiu fazer. E aí a grande lacuna estava na atenção especializada. E ele, com toda a sua capacidade de ser político, de traduzir as necessidades da população de maneira simples, ele falava para nós, como é que fica a segunda consulta? Vou comentar aqui meu querido amigo Eider, que foi um dos caras mais importantes na implantação do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos também é uma inovação, portanto, o jeito de construir política pública, que não basta só passar o recurso financeiro para o município para a gente conseguir ter determinados tipos de ação. A alocação da mão de obra médica é um exemplo. Você transferir só recursos, às vezes você gera competição, inflação entre os municípios. Então, a gente conseguiu fazer aqui uma das políticas mais inovadoras, que foi, ao invés de passar recurso, alocar o profissional médico, e onde tem também equipe de saúde da família, com médico, do Mais Médicos, a gente também tem comprovação de melhores resultados em saúde. Mas, então, o presidente nos colocou esse desafio de, depois de uma consulta na atenção básica, isso que a população queixava, que é uma consulta com um cardiologista, ele também com a sua cabeça de pensamento metalúrgico, e a máquina, e o exame, como é que fica o acesso, ou seja, a integralidade do cuidado que, de fato, a gente colocou como base na Constituição de 88, fruto do movimento da reforma sanitária brasileira. O SUS ele tem essa capacidade de articular a universalidade com integralidade. E a gente começou a traduzir isso em ações. Então, desde
a ação de recuperação de políticas, de programa, mas também do orçamento, né? E Carlos Gadelha sabe o quanto em 2023 a gente teve uma recuperação importante, talvez a maior recuperação do orçamento do Ministério da Saúde, fora a pandemia, né? Que teve um crédito extraordinário por conta da pandemia, mas teve um aumento importante na produção, no orçamento do Ministério da Saúde. Isso impactou na ampliação de oferta, né? A gente passou de 10 milhões de cirurgias ano, em 2022, para 14 milhões de cirurgias. 40% de aumento em apenas 2 anos. Esse ano também bateu um novo recorde de cirurgias realizadas no nosso país em função, né, desse estímulo que o governo federal tem de, através do recurso financeiro, induzir aumento da produção, e o SUS responde. Você passa o recurso, o SUS responde. Mas isso não era suficiente, né? A gente precisava não fazer só mais do mesmo, a gente precisava inovar, né? E aí, a ministra Anísia, junto com o secretário Elvésio, constroem, pela primeira vez, a Política Nacional de Atenção Especializada, a PNAES, criando novas bases para o desenvolvimento da atenção especializada com a cara do SUS, com os princípios do SUS. E, a partir da cara do SUS, os princípios do SUS, construindo uma base para pensar uma parceria público-privada que se sustente e que atenda ao interesse público. Que não basta só aqui, Nelson, a gente conversar, se essa conversa não gera política, se não gera arranjos que estabeleçam mecanismos, de fato, de integração e de produzir algo conjunto, né? Enfim, não é importante conversar, mas mais que isso, a conversa precisa ser produtiva e ter encaminhamentos. E aí voltar aqui, José, um ano depois, poder falar que então conseguimos depois da Política Nacional de Atenção Especializada criar inovações bastante importantes no mecanismo de financiamento do cuidado especializado, com as ofertas de cuidado especializado, as OCIs, cuidado integral, onde tem município fazendo OCI, já são mais de 2 mil municípios, mais de 500 mil OCIs implementadas, você tem já resultados que a gente começa a observar de uma reorganização do processo de trabalho. Mas, então, aumentamos cirurgia, fizemos as OCIs no programa Mais Acesso Especialista, mas, mais que isso, o presidente nos exigia mais e queria mais. E aí vem o programa Agora Tem Especialistas, que traz mais um conjunto de inovações. Talvez é a política mais inovadora que nesses 35 anos do SUS a gente construiu e que estabelece, além de um incentivo para a expansão da oferta pública, cria bases sustentáveis para uma parceria de longo prazo entre o público e o privado. A gente cria uma nova moeda para o SUS. Você pode hoje, Rogatti, cumprimentar o Rogatti aqui e os hospitais filantrópicos e os hospitais privados, você pode hoje, né, pagar suas dívidas ou trocar créditos tributários federais futuros pela prestação de serviços. Isso é um dinheiro novo que o Daniel vai poder usar sem colocar um tostão do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro ou a secretária Cláudia, que vai... o governo federal entra com apoio, né, o hospital privado entra com a oferta, mas a demanda é uma demanda que quem apresenta é o gestor estadual e municipal. Então, a gente entra com a expansão de onde tem capacidade instalada e essa capacidade com ociosidade, a gente poder, né, implementar esse tipo de ação. Então, essa é uma inovação bastante importante. Nós também implementamos o ressarcimento ao SUS, a troca do pagamento, do ressarcimento pelas operadoras de plano de saúde, também pela prestação de serviço. Ou seja, isso cria uma base de coordenação, de participação. Eu era secretário de saúde em Curitiba, e meu pai tinha um operador de plano de saúde, e a gente sentava na mesa assim, porque eram mundos paralelos, separados, que não se integravam. A gente hoje tem a possibilidade de construir uma integração efetiva e sustentável entre o público e o privado. Isso coloca o sistema de saúde brasileiro num outro patamar. Então, discutir inovação não é só vacina e tecnologia. Isso é importantíssimo.
Mas essas inovações no arranjo do sistema de saúde, como o diretor Jarbas Barbosa, de nosso orgulho, tem um diretor-geral brasileiro na OPAS, né, coloca ter sistemas de saúde fortes, resilientes. Essa integração entre o público e o privado no Brasil, ela é central. Então, voltar aqui um ano depois e falar, pô, hoje nós temos instrumentos para fazer isso. Tenho certeza que ano que vem a gente vai voltar aqui e falar do impacto que isso já está tendo em melhorar acesso, melhorar a qualidade e fazer isso, José, que você falou, em reduzir a diferença, né, de tempo de espera que tem entre quem é atendido no público e quem é atendido no privado. Mais que isso, né, isso serve para onde tem capacidade instalada ociosa. Mas o Brasil ele é continental e a gente tem grandes regiões do país desassistidas e para isso criamos também unidades móveis. Até ano que vem, Gadelha, vão ter 150 carretas do SUS, levando atendimento para a saúde da mulher, pequenas cirurgias na área de oftalmologia, exames de imagem, Tereza, para todo o país. Então, essa integração de você utilizar isso foi coisa que a gente formulou lá com a Anísia, de pensar onde tem capacidade, como é que mobiliza, onde não tem, como é que a gente leva o SUS aonde o SUS não chega num país como o Brasil. Então, carretas, cumprimentar o nosso presidente da AGESUS, André Longo. A AGESUS também é uma inovação importante, é um braço operativo do governo federal, do Ministério da Saúde, além das carretas, contratação de equipes volantes, onde você tem hospitais com estrutura, e aí, inspirado muito no Mais Médicos, não basta só ter um profissional médico, você tem que ter uma equipe. Você tem que ter um anestesista, você tem que ter um cirurgião, você tem que ter instrumentos. Então, nós estamos fazendo isso vai colocar o SUS, de fato, num outro patamar. Então, quando, nesse artigo da Lancet 35 anos, a gente coloca um pouco desses desafios, dos avanços importantes, mas também os desafios e as maneiras que nós estamos enfrentando para reorganizar a atenção especializada. E aí, Gil, o câncer talvez seja o maior desafio. Né? E muito feliz de poder voltar aqui, Mussolini, também depois de um ano, e falar as 4 portarias da lei do combate e controle do câncer foram publicadas, né, agora recentemente a da assistência farmacêutica oncológica. Isso cria um outro patamar também. Começamos a ofertar, Gadelha, o trastuzumab e etancina para o câncer de mama, o primeiro PCDT, câncer de mama, os medicamentos entregues para a população, uma negociação que eu e Gadelha conduzimos com a Roche e conseguimos ter o menor preço do mundo aqui no Brasil. E é isso que a gente tem que buscar, sempre lutar. Um país continental, do tamanho do Brasil, com um sistema universal, integral, Mussolini, nós temos que ter aqui como meta, buscar ter o menor preço do mundo de medicamentos. Pelo país que nós temos. Então, nós precisamos fortalecer a Anvisa, isso está na nossa diretriz, fortalecer Fiocruz, fortalecer Butantan e fortalecer as parcerias público-privadas para produzir tecnologia aqui, mas o que importar é importar num preço justo. E, para isso, utilizar mecanismos também inovadores de compra, né? A compra silenciada é uma estratégia que os países europeus fazem. Por que a gente não vai fazer aqui? Por que a gente tem que pagar o preço que nós estamos pagando, 7 milhões de reais, alguns 20 milhões de reais de medicamentos, sabendo que se você colocar 20 milhões de reais, isso constrói 10 unidades básicas de saúde. Então, é esse o conjunto de inovação, de articular um sistema público universal, integral, com o setor privado, com alta capacidade, como tem no Brasil. Fazer essa articulação, né, que está como desafio colocado pelo presidente Lula, muitas entregas já feitas pela ministra Anísia e agora com o ministro Padilha, dando mais, agregando ainda mais ações. Só para terminar, dizer que esse ministério, esse governo, foi o governo que criou a Secretaria de Saúde Digital, secretária Ana Estela. Eu estava achando que você ia pedir mais aumento da TUMAC, viu, Daniel? Mas esses teus pedidos são fáceis de resolver, então o sim, não seja por isso, né? O sim já está em vias de integração, Sinasc também, né? Temos todo o interesse de ter a plataforma no Ministério da Saúde, assim como a plataforma da judicialização, que também queremos enfrentar a questão da judicialização, assim como precisamos enfrentar a questão de ordenar as emendas parlamentares para aquilo que interessa
o sistema de saúde, atenda às necessidades de saúde da população. São esses os desafios, né, que estão colocados. E, por fim, só dizer que semana que vem é COP30. Né, e no nosso artigo a gente fala de alma ata às mudanças climáticas. E aí acho que o município do Rio de Janeiro também tem sido recebido prêmios pela capacidade de preparação. O estado do Rio de Janeiro foi duramente afetado pelas tragédias climáticas. A partir da experiência na região serrana em 2011, a gente criou a Força Nacional do SUS e desenvolvemos a capacidade de preparação para o enfrentamento das respostas à emergência de saúde pública, que lamentavelmente tem cada vez mais mobilizado e demandado estrutura e apoio federal. Ano passado, só para o Rio Grande do Sul, foram mais de 600 profissionais da Força Nacional do SUS, e um mês depois a gente teve que também alocar mais de 100 profissionais para dar apoio às maiores secas que tivemos na Amazônia. Então, da atenção universal, o acesso a especialistas, do enfrentamento do câncer, do enfrentamento das emergências de saúde pública, do enfrentamento das diferentes formas de violência, incluindo a violência de trânsito. Daniel passou um dado ontem que é assustador, semana passada, 17 mil acidentes de moto só aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma epidemia que tem que ser tratada como a gente tratou o tabaco. E a gente conseguiu ter, com a liderança do INCA, uma das maiores reduções do mundo de tabagismo no Brasil. Precisamos atualizar, porque volta a crescer. Mas nós precisamos enfrentar esse tipo de coisa. Então, um fórum como esse, acho que é um fórum para debater inovação, mas para debater o Brasil, para debater o sistema de saúde brasileiro, para debater os grandes desafios que estão colocados. E essa união, né, entre o que a gente já fez, inovou, a gente nem chamava de inovação, mas eram inovações do ponto de vista de políticas públicas que produziram tantos efeitos, e com a capacidade, com a criatividade que o setor privado tem, com a capacidade de mobilizar, a gente tem a possibilidade de fazer uma excelente integração sob a perspectiva de construir um sistema de saúde universal, integral, cada vez mais forte e resiliente. Bom encontro a todos vocês. Obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Adriano Massuda, ministro da Saúde substituto. Antes da gente dar sequência para o encerramento do nosso evento, importante registrar a presença, já anunciada aqui, reforçada, do Dr. Edson Rogatti, liderança importante do setor filantrópico, presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos do Brasil. Agora a gente caminha para a conclusão do nosso encontro com um anúncio importante. A gente convidamos todos a assistir as palavras do ministro. Antes da gente assistir as palavras do ministro, Dr. Nelson Tais, quer dar uma palavra? Dr. Nelson Tais está costurando. Eu vou chamar as palavras do ministro, Alexandre Padilha, que da África do Sul enviou o vídeo para todos nós, e depois a gente faz o encerramento oficial do evento com o Dr. Nelson Tais. Pode ser, doutor? Pode chamar o vídeo, depois a gente faz o encerramento? Olá, secretário de Saúde, governador, secretário estadual de Saúde, dirigente de Santa Casa, dirigente de hospital privado. Quer dizer, aqui de uma oportunidade única de investimento para a sua rede, para o seu hospital, para a sua estrutura. É o FIIs, um novo fundo de investimento do governo federal, que garante um financiamento para a construção e para equipamento que nunca existiu essa condição. Quem pode participar dessa grande oportunidade? Todos os gestores públicos, então prefeitos, governos estaduais, né, gestões municipais e estaduais do Sistema Único de Saúde. Quem tinha inclusive projetos já apresentados na carteira do PAC que não foi selecionado, vai ter prioridade em relação a isso, tanto para a construção quanto para equipamento. Santas Casas, hospitais filantrópicos, os hospitais que têm o SEBAS, hospitais privados, que não são filantrópicos, mas que participam do Agora Tem Especialistas, vão ter condições de poder participar desse grande programa de investimento. Então, uma grande oportunidade, uma grande alternativa. Os valores variam de acordo com o projeto. Se for construção, podem ser valores muito maiores, se for investimento, são valores importantes também. Para vocês terem ideia, se o valor for um investimento, pode ser até R$1 bilhão, né? Um governo do estado, uma prefeitura pode pegar até R$1 bilhão
para a construção de vários projetos, obras, hospitais. Em relação aos recursos também para investimento, ou para construção ou para equipamento, se for até 20 milhões de reais, vai ser operado por instituições credenciadas pelo BNDES. Entre 20 a 50 milhões de reais, pode ser tanto diretamente pelo BNDES ou por instituições credenciadas pelo BNDES. Acima de 50 milhões de reais, necessariamente é o BNDES que vai acompanhar cada um dos projetos. Compra de equipamentos vai ter aquela margem de preferência nacional, ou seja, um estímulo também à produção da indústria nacional, ou seja, na disputa do valor, do processo seletivo, se tiver produção nacional, ela ganha em relação ao preço. Então, não perca essa oportunidade. Nós temos tudo para construir o maior plano de investimento financiado a condições muito positivas pelo governo federal. A gente já tem 10 bilhões reservados para o ano de 2025, mais 10 pelo menos para o ano de 2026, ou seja, 20 bilhões de reais de investimentos nesse grande programa. Aproveite para transformar a realidade da saúde da sua cidade, do seu estado, do seu hospital, do seu serviço de saúde. Ministro Alexandre Padilha trazendo anúncios importantes. Passamos a palavra para o presidente do Fórum, doutor Nelson Tais. Só para dar uma ideia de dar um norte para o que a gente vai discutir aqui, tem 2 pontos que eu queria colocar. A gente fala muito de acesso, e ele é super importante. Mas o que realmente conta é o que acontece com as pessoas no final. A gente tem que tomar cuidado para não ficar feliz em discutir o processo em vez de discutir a entrega. Porque você só muda a vida da pessoa quando você entrega para ela alguma coisa melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nessa busca de execução, onde a gente vai tentar entregar para as pessoas uma vida melhor, os planos são muito complexos, né? E a gente vê muita coisa que é perfeita no papel, mas não chega na prática, não chega na ponta. Então, quando eu falo que quando você vai fazer algum projeto complexo, no teu planejamento tem 3 caminhos que você tem que mapear enquanto você planeja. Um é o caminho do cuidado. Você cria uma infraestrutura necessária para que aquilo que você está planejando aconteça verdadeiramente. Isso também vale para a informação. Eu criei a condição para colher e usar aquela informação. O segundo caminho é o caminho do dinheiro. Quanto dinheiro você tem? Quais vão ser os incentivos que você vai usar? E qual vai ser a escolha que você vai fazer de como você vai usar aquele dinheiro? E o terceiro caminho é o caminho da política, que é, eu tenho que destravar diferença política, eu tenho que melhorar algumas legislações e talvez eu tenha que trabalhar junto com o judiciário. Se você não mapeia esses 3 caminhos, você vai ter gargalo em cada um deles. E o seu projeto, que era perfeito no papel, não chega na prática. Isso vale para o público, para o privado e para a vida de qualquer um de nós. Então aqui é só para ser uma coisa mais prática. Como é que a gente consegue realmente construir coisas que mudem a realidade e a qualidade de vida da sociedade? Esse fórum é para discutir isso, tá bom? Obrigado a todo mundo.